E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou Osvaldo, sou professor de inglês e hoje eu vou explicar acerca da aula Subject and Object. Sim, é isso. Eu vou explicar acerca da aula Subject e Object. Vou explicar todas as bases ou detalhes fundamentais a respeito da aula Subject e Object, ok? Então, se ainda não for, vou pedir que subscreva-se e deixe ficar aí um like, que é para nos ajudar a crescer. Então, para isto. English sentences usually have the form subject, verb, object, ok? Geralmente, quando estiveres a formar uma frase em inglês, tens que seguir esta base aqui, ok? Então, estamos a falar de frases afirmativas para começar, ok? Quando estiveres a formar uma frase, precisas aí colocar o sujeito, o verbo e o object. E quando falamos do object, não significa necessariamente um objeto, ok? Em inglês, quando nós falamos object, estaríamos a considerar o segundo sujeito da frase, o sujeito que vem depois de um verbo, ok? Então, não é necessariamente um objeto como um livro ou uma coisa assim. Pode ser também, mas falar o object em inglês é basicamente dizer o segundo sujeito da frase. Então, quando estiveres a formar frases em inglês, é importante seguires esta base. Com certeza é possível sim formar frases sem seguir esta base, como frases, por exemplo, frases imperativas, frases exclamativas. Então, há muitas outras formas, mas quando fores formar uma frase afirmativa, vais precisar mesmo seguir esta base. Então, por isso que nós falamos aí, English sentences usually have the form, ok? Para dizer que frases em inglês, nesse caso, frases que geralmente nós vamos formando em inglês, vão ter uma base mais ou menos assim, ok? Então, continuando, vamos agora elaborar as tais frases que é para perceberem do que exatamente se trata. The teacher sees the students. Temos aí uma frase. The teacher sees the students. O professor vê os alunos, os estudantes. The girl is riding a donkey. Temos aí, the girl is riding a donkey. The boys went to visit Joyce. Então, temos aí três frases. Como podem ver, a base é praticamente a estrutura. Primeiro, subject, the teacher sees, o verbo, e the student object. Como eu já tinha dito, dizer o object ou dizer object não é necessariamente um objeto. Como podem ver aqui, temos the students. Temos the students aqui. Aqui não é necessariamente um objeto, é o segundo sujeito da frase. Continuando, temos aqui the girl, ok? The girl, que seria subject, is riding. Estes dois são verbos, ok? A donkey. Então, isto faz papel do object. A donkey, um jumento, o animal, ok? Também não necessariamente um objeto, mas sim o segundo sujeito da frase. E temos aqui the boys, subject, went to visit, verb, ok? E por fim temos Joyce, que seria object. Então, quando fores formar frases, em inglês tens que prestar muita atenção, porque se elas estiverem no afirmativo, elas vão precisar desta base, ok? Então, o que é que acontece com a aula Subject e Object? O que é que o Subject e Object trata? É o seguinte. We can use the pronouns I, you, he, she, it, we, you, and they to replace the nouns which are subject. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós podemos usar os pronomes pessoais. Nós falamos numa das aulas acerca da substituição de substantivos ou nomes em frases por pronomes, ok? Então, aí, nesse parágrafo, nós estamos a dizer que nós podemos substituir o sujeito das frases colocando os pronomes, ok? Isso não é novidade, aprendemos isso numa das aulas passadas. Então, onde é que está o ponto que eu quero explicar aqui? Praticamente é um ponto novo. É o seguinte,
For the object, we can use the pronouns me, you, him, her, it, has, you, earned, them. Então, aí está o ponto. Nós já sabíamos acerca da substituição de substantivos ou sujeito por pronomes pessoais, mas aqui pode estar uma novidade, ok? Então, aqui temos for the object. Para o segundo sujeito das frases, nós temos um outro tipo de pronomes, ok? Nós temos aqui o me, temos o you, que já estava lá nos pronomes, mas ok? Temos him, ok? Temos her, temos it, temos has, temos you e o próprio them, ok? Então, estes pronomes são usados geralmente para substituição do segundo sujeito da frase, aquilo que nós estávamos a dizer, object, ok? O object pode ser substituído por um destes pronomes. Nós não podemos usar os pronomes pessoais porque eles são usados para substituir o sujeito das frases, ok? Ou seja, o sujeito antes de qualquer verbo. Então, seria nesse caso object pronouns, o segundo sujeito. Então, nós estamos a dizer aqui que estes pronomes podem ser usados para substituir, nesse caso, o segundo sujeito da frase. Assim que é. Então, quando tiveres lá nomes, for example, the teacher sees the students. Nós temos aqui the teacher, que é o sujeito. E temos sees, o verbo, the students. Então, temos sujeito, temos object. Nós não podemos voltar a repetir isso. Aprendemos naquela outra aula isso. Então, nós dizíamos naquela aula que sempre que tivermos um nome ou substantivo e tivemos que voltar a falar das mesmas pessoas, nós devemos substituir os nomes ou os substantivos usando os pronomes. Nesse caso, para o the teacher, por ser um subject, nós vamos usar um dos pronomes pessoais. Mas para the students, porque faz papel de object, nós teremos que usar aqueles outros pronomes que acabamos de ver. Então, esta frase ficaria he sees them, ok? He, the teacher. Aqui poderia muito bem ser she, ok? Porque é um substantivo que não especifica o gênero, né? Dizer the teacher simplesmente não especifica. Poderia ser she, mas também he. Então, the student, temos o them, the students, ok? Um dos object pronouns. Entendam que há uma ligação entre os pronomes pessoais e object pronouns, porque carregam o mesmo significado, ok? Só que a diferença está no próprio uso, ok? Continuando. The girl is riding a donkey. Então, temos aqui the girl is riding a donkey. Temos the girl, que é o subject, is riding the verb, e temos a donkey, que é o object, right? Então, aqui nós não vamos repetir the girl, muito menos o a donkey, ok? Vamos substituir os substantivos aqui usando os pronomes específicos. Para o sujeito, os pronomes pessoais, e para o object, os object pronouns. Nesse caso, esta frase ficaria she is riding it, right? Então, temos she, que vem substituir the girl, e temos it, que vem substituir a donkey, que vem substituir o jumento, ok? Continuando. The boys went to visit Joyce. The boys, subject, went to visit, verb, Joyce, object, ok? Então, vamos pegar num dos pronomes pessoais para substituir the boys e vamos pegar num dos object para substituir Joyce. Então, isto ficaria they went to visit her. É só lembrarem do detalhe que diz eles têm o mesmo significado, ok? É só lembrarem desse detalhe que diz que eles têm o mesmo significado. Dizer her é o mesmo que dizer she. Só que o she é mais para o sujeito. Então, tratando-se da Joyce, um object, nós usamos o her, alright? Então, espero que tenha gostado muito mesmo. Espero que tenha ajudado com esta aula. E se gostou, deixa ficar um like. Se ainda não for, subscreva o seu canal, ok? Então, muito obrigado e até mais.